possa estar na vida, no coração de cada um de nós, agindo, né? Nos trazendo fruto de justiça, fruto de paz, frutos de esperança nesta manhã, nesse dia, e ao longo da nossa caminhada espiritual, que o Senhor, com a sua graça imensa e a tua misericórdia, nos sustente em fé, sempre abundante e constante no nome dele. Deus abençoe seu lar e esse momento possa o Espírito Santo tocar em nossos corações, vir a nos falar de uma forma poderosa, nos ensinar a sua palavra, né? Estamos, então, nesta caminhada com os 52 quartas-feiras de restauração, não é isso? 52 quartas-feiras, esse é o propósito que Deus direcionou à pastora Cristiane, que pela graça e a bondade de Deus é a minha esposa. Glória a Deus por isso, né? É bom fazer menção disso. Vamos tratar hoje uns dois pontos interessantes e necessários para nós, que é Deus levantando sacerdotes e intercessores e intercessoras no lar. E para começar, o lar, ele é inviolável. O lar é garantido pela Constituição Federal de 1988, que diz que o lar é inviolável. Em alguns casos, ele pode ser violado, casos, por exemplo, de furto, delito, né, de flagrante delito, pode ser por uma decisão judicial, pode ser por questões de um resgate, de um socorro, aí o lar pode ser violado, mas o lar é por si inviolável, porque ali reside uma família, porque ali reside pessoas em comunhão e precisam do seu tempo, do seu momento. Aí eu pergunto para nós cristãos, se até o lar é inviolável e protegido pelas leis, até o Estado protege o lar, o que é que nós estamos fazendo para proteger o nosso lar? Porque a proteção física, a proteção armada, ela já é garantida. A proteção debaixo de leis governamentais, que ali são feitas pela Câmara, pelo Congresso e aprovada, elas nos garantem uma segurança humana. E nós, pais, nós sacerdotes, nós sacerdotisas, mães, qual a garantia, qual o conforto de segurança estamos promovendo dentro do nosso lar? O que é que estamos deixando, né, para a nossa família de segurança? O que é que meu filho olha para mim e diz? Porque quando é criancinha, meu papai é o homem mais forte do mundo. Ele vai na escolinha e meu papai é o super-homem. Meu papai é o mais poderoso. Meu papai é o espelho, é o que eles veem dentro de casa, é aquela figura paterna. Eles sempre vão dizer que o pai dele é o mais forte. Mas depois eles vão crescendo, eles vão percebendo se a gente é forte em Deus ou não, se lemos, se nos resguardamos debaixo da palavra, se estamos na palavra, se vivemos a palavra, se estamos com Deus ou não. As crianças começam a perceber, porque o modelo é o pai, a mãe, são os pais. Porque a criança, quando ela nasce, ela vê, ela ouve, mas ela não fala. Ela ainda não está preparada para falar. A criança poderia nascer falando, como nasce vendo, como nasce ouvindo, mas Deus preparou o momento certo. Ela só vai falar aquilo que ela aprender. Ela não aprendeu para falar ainda. Ela só observa. Ela só vê o movimento. Daqui a pouco Deus dá capacidade para falar aquilo que ela aprendeu. Eu vejo aquelas crianças, né, que às vezes falam coisas que não devem, mas às vezes viram dentro de casa, às vezes aprenderam, né? E o próprio comportamento dos pais às vezes fala mais alto que palavras e eles depois tornam-se aquilo que viram e fazem aquilo que viram, infelizmente. Mas esse lar é inviolável, precisa de um sacerdote. Ele é inviolável, talvez só na parte material. Ele é protegido pela parte material, mas e o espiritual?
O mundo espiritual que está borbulhando, principalmente agora, nesses últimos dias. Nós vemos mais pessoas, obviamente, mais iniquidade sobre a terra e, infelizmente, menos oração. Em proporção, temos menos pessoas que oram hoje do que no passado. E a gente vê pessoas no passado que realmente se entregavam à oração, não tinha tempo para parar, viviam. E a gente falando sobre sacerdote no lar, tem uma mulher que é, assim, uma figura importantíssima na vida do John Wesley, a própria mãe dele, Susana Wesley, que orava pelos seus filhos. E ela tinha 19 filhos, apesar de depois só permanecerem 10. Eu vou dizer só porque eram 19, né? Porque 10 filhos já seria muita coisa, né? E ela não deixava o seu tempo de oração. Ela teve até uma ideia, né? Uma direção. Quando ela falou para os filhos: olha, quando eu colocar o véu sobre minha cabeça, mamãe está orando. Então vocês não me perturbem. E ela estava ali sempre com o véu na cabeça e orava e dava conta aí de 10 filhos, dos quais dois, o outro, não só o John Wesley, mas teve um outro irmão, John Wesley, que também influenciou muito aquela história da época. E o John Wesley com um grande destaque. Uma mãe que orava, uma família que, apesar de terem mais 9, John Wesley se destacou e Deus usou aquele homem para transformar o mundo. E a mãe dele dizia que ele queria ser uma luz, que Deus a transformasse, a fizesse uma luz para as nações. E o John Wesley dizia: eu me deixo queimar, e o povo vem para ver o fogo aceso. Era ele mesmo, o que se permitia queimar. Era essa a família, a vida de uma pessoa dentro de um lar que buscava, não é? Porque o lar não é só são casas. Casas são, às vezes, bonitas, são mansões, mas tem casebres que são maiores que mansões em qualidade de vida, são melhores do que mansões em qualidade de vida. E até por assim dizer, estamos passando momentos difíceis na atualidade, vendo tantas cenas aterrorizantes de mansões, casas de bilionários, onde eles faziam orgias, onde tem crianças presas, onde tem crianças sendo usadas, abusadas em belíssimas, em grandes mansões, ao passo que tem casas muito simples, que não tem um carro na garagem, que às vezes está com dificuldade de pagar o aluguel, mas dentro daquela casa, no conforto daquela casa, há uma paz, há uma segurança, há um sacerdócio sendo empenhado ali, empenho constante, um sacerdócio agindo naquele lugar, operando naquele lugar. Isso é que faz a diferença. E a gente às vezes fica preocupado, meu Deus, o que que eu vou deixar de legado para os meus filhos? Não, eu preciso viver com os meus filhos, porque o que eu viver com os meus filhos vai responder qual o legado que eu estou deixando para eles. Eu preciso viver com eles, eu preciso andar com eles, eu preciso saber um pouco sobre eles. E nisso eu preciso de uma mesa para me assentar, para estar da mesma altura e conseguir olhar no olho, olho no olho, ter uma casa onde a mesa traz ali segurança e confiança, esse lar. A gente vê na Bíblia alguns homens, grandes homens, que poderiam ter sido sacerdotes do seu lar, que teve o cunho sacerdotal antes ainda de serem estabelecidos sacerdotes, como o caso de Noé. Noé, a Bíblia diz que quando tudo estava destruído, tudo, a humanidade estava em um terror, em pecado. Aí o que é que Deus faz? Deus vê graça. Deus achou graça em Noé. Era um homem só, praticamente, naquele tempo. E Deus achou graça diante de Noé. Diz que Noé era íntegro, Noé andava com Deus. Noé tinha 3 filhos. Naquele tempo, um homem que tinha 3 filhos, os quais cada um tinha sua esposa, ó, tirar o chapéu. Porque o legado, depois um outro homem que a gente pode ver, a vida de Abraão.
Abraão, ele estava há 500 anos do primeiro sacerdote levantado, lá por Moisés, que foi o próprio irmão Arão, que, só para lembrar, que vocês saibam, que quem ungiu Arão, sacerdote, foi o próprio Moisés. Moisés ungiu, olha a autoridade que Moisés tinha, a autoridade. Moisés ungiu Arão e ungiu seus filhos, sacerdotes. Isso foi 500 anos depois, mas Abraão já dava sinais de um grande sacerdote, porque conduzia sua família, porque quando Sodoma e Gomorra iam ser destruídas, Abraão se interpõe diante de Deus e fala: Senhor, não. Se tiverem 50 justos, esse é o papel do sacerdote. Se interpor, colocar-se diante de Deus. E a gente vê a situação, porque aquela autoridade, aquele amor pelas pessoas, ah, não, vou salvar só meu sobrinho lá, vou pegar Ló, porque Ló está nas dificuldades, Ló vai morrer. Não, ele orou, Senhor, tem misericórdia. Se tiver 50 justos lá, não destrói aquilo, não. Depois ele foi abaixando a conta, porque Deus foi lá, olha, eu pesquisei lá, olhei, aí não. E se tiver 40? Eu vou lá ver. Não, não tem 40, não. Por fim, ele foi fazendo uma barganha com Deus, um leilão aí, mas acabou que não tinha muita gente lá, não, era só a família de Ló mesmo. E Deus tirou. Ele se interpôs. Moisés se interpôs no capítulo 32, quando tudo estava desmoronando e Arão não conseguia mais sustentar o povo, esperando Moisés. É estranho como o povo, eles tinham realmente muito respeito por Moisés, mas quando Moisés demora no monte, 40 dias, eles dizem: olha, Arão, vamos fazer um Deus para nós. Esse tal aí, esse Moisés, olha como eles chamam. Talvez, Moisés, o grande Moisés, um poderoso homem. Mas quando os dias vão passando, eles vão perdendo a fé, porque Moisés demora. Eles começam a perder o respeito. E fazendo um adendo aqui, quando nós nos distanciamos dos nossos filhos, quando nós nos distanciamos do nosso lar, da nossa casa, eu falo de coração, quando o nosso coração se distancia, quando nós nos deixamos levar pelas coisas dessa vida e os conceitos deste mundo, e a gente começa a distanciar da nossa família, a nossa família começa a perder o crédito em nós, começa a desconfiar daquilo que temos ou não temos, somos ou não somos, porque estamos nos distanciando. E Moisés, quando ele demora, fala: olha, esse tal aí de Moisés. Acredito que no primeiro, no segundo, no terceiro dia ainda havia o respeito, no quarto, no quinto, no décimo, no vigésimo. Opa, peraí, quem que é esse Moisés? Eles começam a duvidar de quem era. Isso é, nós temos que viver e manter uma vida próxima dos nossos filhos, próxima da nossa família. Não deixar o inimigo vir atacar, ser uma casa de proteção para os filhos, amparar os filhos. O Salmo 128 diz que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ah, então Deus vai fazer tudo por mim? Eu temo o Senhor, anda nos seus caminhos, não. Comerás do trabalho, ó, das tuas mãos, vai trabalhar. E feliz serás se tirás bem. Olha isso. A sua mulher será como uma videira frutífera ao redor da sua casa. Os seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Ali estão os filhos, ali está a família, os filhos ao redor da mesa. Ainda não frutifica, ainda não trabalha. O homem trabalha, a mulher frutifica. Os filhos colhem. O que que eu estou dando para os meus filhos? O que é que eu estou alimentando o meu filho e a minha família? Qual é o alimento? É sólido? Ele pode sair lá fora que ele não vai ter problema? Ou vai ter o problema, todos vamos ter, e vai sair bem dele? Ou ele vai: papai, papai, será que o teu filho precisa toda vez te chamar e você, quando ele te chama, você fala: papai está aqui? Nem sempre o papai está aqui. O papai está nele.
Eu tenho que estar no meu filho, os meus conceitos, a firmeza, a palavra que eu preguei para ele tem que estar dentro dele, porque ele não vai me ver todas as horas. Eu não vou estar do lado dele todas as horas, eu não sou onipresente, eu não sou onisciente, eu não sou onipotente, principalmente eu não sou onipresente, eu não vou estar com ele todas as horas. Então, aquilo que eu cravei no coração dele é o que ele vai usar como escudo e como defesa. É o que eu cravei no coração dele. Esse é o papel do sacerdote no lar, cravar no coração do filho. Eu vejo aí a valentia de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vocês, eu não sei se vocês vão servir os deuses do outro lado do rio, se vocês vão servir os deuses dos amorreus na terra em que estamos. Mas eu, olha aí colocando na frente, e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a, a força, né? A entrega, a coragem. Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo na Bíblia um homem chamado Jó. Só aparece ali um nome tão pequeno, duas letras, Jó. Mas era um homem gigantesco, um gigante da fé, um gigante da honestidade, da dignidade. A Bíblia diz que ele era um homem reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. E o que ele fazia? Ele via que os seus filhos se banqueteavam, eram 7 homens e 3 mulheres. E eles se banqueteavam, chamavam os filhos, chamavam as irmãs para as suas casas para fazer aqueles grandes banquetes. E o que que Jó fazia? Jó não estava nessa festa, mas o que ele fazia? Ele levantava-se de madrugada, interpunha-se diante de Deus pelos seus filhos. Olha o sacerdócio aí. Ele sacrificava segundo o número de cada um dos seus filhos. Ele não deixava nenhum de fora. Imagina que ele tinha que fazer 10 sacrifícios e santificava os seus filhos. Se porventura eles no seu coração amaldiçoaram a Deus, porque nasquelas festas poderiam eles virem assim embebedar e maldizer Deus no seu coração e colocar tudo abaixo. Mas Jó se levantava de madrugada, um homem sincero, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Ele colocava-se na presença de Deus, ó Senhor, por acaso se os meus filhos te amaldiçoaram no coração, aqui está. Esse sacrifício é para o Carlos, esse aqui é para a Maria, esse aqui é para o José, esse aqui é para o André, esse é para o Elias, esse é para o João. E ele sacrificava de madrugada. Ele próprio já fazia um sacrifício. Não era só animal, porque levantava-se de madrugada, ele oferecia, despendia dos seus bens. Era um sacrifício que ele fazia. Qual sacrifício eu estou fazendo pela minha família? Qual sacrifício eu estou fazendo pelo meu filho que, por acaso, ele tenha feito alguma coisa de má para Deus, ou para o próximo, ou por alguém? Às vezes a gente já está com um problema na nossa porta e nós não estamos orando. Mas ele fazia um sacrifício preditivo. Ele previa que poderia acontecer. E se fosse acontecer, talvez nem aconteceria mais. Não é isso? Ele já fazia, segundo o número de cada um deles. Deixava ninguém para fora. Ninguém. Né? Era isso. O sacerdócio no lar. E ele fazia isso para proteger a sua família, para guardar a sua família. E esse é o sacrifício que cada um de nós pais, cada um de nós homens, precisa, porque Deus precisa e Deus quer e Deus está levantando pessoas que vão adiante, que estejam por esta nação, por este mundo, porque a minha família é a minha responsabilidade.
A minha responsabilidade. Se eu cuido da minha família e cada um cuida da sua família, nós teremos um mundo muito melhor. Mas esse elo, infelizmente, é quebrado. Infelizmente. Aí as famílias, quando meu filho se junta com outra família que não tem os mesmos princípios que eu tenho, aí ele começa a se contaminar. O Salmo primeiro diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. É o que ensina a palavra. Nós andarmos com o filho, inculcar, colocar, abrir a cabeça dele, colocar a palavra lá. Meu filho, a palavra está aí. Fui moço e agora sou velho, né? Nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua mendigar o pão. Um justo passar dificuldade. Não fala o justo, o justo vai ficar rico. Não fala que o justo vai ficar rico. Fala que não vai mendigar. A Bíblia garante isso. Mas dizer que vai ficar rico, não, porque você olha no capítulo 12 de Gênesis, Abraão é chamado, Abraão é abençoado. No capítulo 13, você vê Abraão rico, muitíssima fazenda e rico. Você fala, nossa, do 12 ao 13, meu Deus, já ficou rico. Hum, meu Deus, eu também posso. Vou aceitar Jesus, vou servir Jesus. Não há garantia nenhuma de que nós vamos ficar ricos sendo cristãos. Mas a garantia é que nós já somos ricos por sermos cristãos. É diferente. Não há riqueza maior na terra, não há. Não há. Isso eu falo categoricamente. Não há riqueza maior na terra do que ser um cristão. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E tem muita gente vendendo a sua salvação pelo dinheiro que ele pode ganhar, obter. Mas a palavra de Deus não ensina isso. Mas a palavra de Deus nos mostra Satanás oferecendo o mundo todo e a riqueza deles para Jesus adorá-lo. Que a riqueza, Deus me perdoe o que eu vou falar, mas que a riqueza segue Satanás, vai ficar fácil, entrega sua alma para ele, né? Que ninguém aqui vai fazer isso, né? Não vai acontecer isso aqui no grupo, Deus nos livre disso. Mas, irmãos, por que eu vou correr atrás do ouro, sendo que eu já tenho um tesouro? Um tesouro igual Jesus. Não há um tesouro maior que esse. Não há um tesouro maior do que a fé em Deus. Não há um tesouro maior do que se tornar um cristão. Porque, diferente de todas as religiões, o cristão ele vê por cima, ele sabe de tudo que está acontecendo pelo mundo, ele sabe do início deste mundo, do que está acontecendo no mundo, do que vai acontecer e da onde ele vai morar. Agora, por que eu vou vender a minha fé para o diabo, para Satanás? Por que eu vou entregar a minha mente para Satanás para ter riqueza? Porque muitos querem a riqueza por causa da sua própria vaidade. E se é por isso, e se essa é a motivação, provavelmente esse irmão vai desviar-se da fé e vai cair pelo mundo afora. Que Deus nos guarde e nos abençoe, né? Então, o que o sacerdote faz? Ele assume a sua liderança dentro de casa. Ó. Ele tem a responsabilidade espiritual do lar. Não é? E a gente não pode terceirizar, senhores homens, essa força que Deus nos deu de sermos sacerdotes. Não que sejamos melhores que as nossas esposas, porque nós não somos. Mas uma coisa que Deus nos deu categoricamente, nós somos os sacerdotes do lar, nós não podemos negociar isso, nós não podemos terceirizar isso. Talvez a sua esposa ganhe mais que você, talvez a sua esposa é mais inteligente do que você. E em tudo ela sobressai, mas você tem a palavra sacerdotal na sua casa. Não venda isso, não troque isso, não negocie isso. Você tem essa autoridade. Deus te deu essa autoridade. Aí eu não falo naquelas casas onde que o esposo não é cristão. Nesses casos é diferente. Mas mesmo assim a esposa tem que ser sábia e saber lidar com o marido para ganhá-lo, né? Trazê-lo para a fé em Cristo. Mas nós não podemos negociar isso, deixar isso passar. É bom que a sua esposa ganhe mais, mas não venda a sua primogenitura, né? Não venda o seu lugar de sacerdote. Esse lugar Deus te deu. E
Aí nós somos o quê? Aqueles que protegem o lar, aqueles que guardam o lar. Aí vamos entrar num ponto aqui que, né, eu vou ler em 1 Pedro 2, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa. Olha que lindo. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Nós somos tirados lá do lixo. Nenhum de nós pode bater no peito e falar: eu mando aqui nessa casa, eu comando, eu faço. Irmãos, nós todos somos tirados do mesmo lugar, todos do mesmo lugar, e somos, como diz, farinha do mesmo saco, a expressão usada. Somos da mesma terra, do mesmo barro, somos todos iguais, todos iguais. Uns buscam mais, uns se santificam mais, uns se aproximam mais de Deus, mas todos nós somos feitos do mesmo barro, ninguém é melhor do que ninguém. Agora vamos falar um pouquinho sobre a intercessão no lar. Olha só, eu fiz um cálculo aqui, nós somos hoje aproximadamente 8 bilhões e 300 milhões de pessoas na Terra. É muita gente, né? Somos mais que 8 bilhões. Se dividir, se pegar esses 8 bilhões e dividir, tipo, cada um vai orar um minuto, vai fazer uma agenda com Deus para orar um minuto. Se Deus fosse limitado, eu precisasse falar com Ele. Deus ia fazer uma agendinha, aqui, ó. Você vai falar comigo um minuto. Cada um de vocês tem o direito de um minuto. Sabe quanto tempo daria isso? Para que cada um dos 8 bilhões de pessoas falasse com Deus? 15 mil anos. Você pode fazer o cálculo aí na sua casa. 15 mil anos, então, com certeza, muitos aqui não estariam, não iam falar com Deus nunca. Para você ter um minuto para falar com Deus. Mas olha a grande graça e a misericórdia disso, que nós podemos falar com Deus a qualquer momento. Não de qualquer forma, cuidado, um ponto de atenção, não de qualquer forma. Ah, eu falo com Deus do jeito que eu quero, eu falo com Deus assim, eu falo aí, Deus, qual é que é? Porque as pessoas pensam que isso aí é bonito. Eu tenho amizade com Deus, eu falo com Ele do jeito que eu quero, sim, Deus me atende, aí Deus, e aí, mano? É uma coisa assim que é estranha para mim, é muito estranha para mim, porque Deus não deixou de ser Deus, porque Jesus veio e trouxe a graça, eu vou fazer uma desgraça, entrar, fazer uma coisa que não tem, tá fora da graça? Não, Deus mantém-se o respeito, Deus é soberano, pode me consumir aqui quando quiser, mas olha só, uma coisa que eu estive pensando, se a oração ela é só uma oração, por que quando a gente dobra o joelho para orar, o inferno fica nervoso, o reino das trevas começa uma batalha no campo espiritual? Se é só uma oração. Quer dizer, o reino das trevas está me dando uma dica de que a minha oração é poderosa. Veja, quando Daniel estava orando, eles fecharam os céus, alguma batalha que Deus teve que mandar ali o anjo Gabriel, Miguel, para liberar o espaço para a oração descer. Satanás nos dá uma dica muito grande, né, de que a oração tem um poder. A oração estremece. A rainha da Inglaterra dizia: eu tenho medo só, preocupa mais uma oração do servo de Deus do que um exército inteiro. Porque uma oração, ela destrói isso aqui, ó. Abre os céus, destrói essas camadas que estão ali de demônios, e ela chega no trono de Deus. Olha, Satanás luta muito contra isso. Quando Jesus estava orando,
os apóstolos não conseguiram. Ali era só para um santo daqueles. Meu Deus do céu, era só para Jesus aquela oração ali. Imagina a cortina de demônio que estava para Jesus desistir, ao ponto de Jesus falar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero. E ele voltava, e 3 vezes ele foi ver, os discípulos estavam adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Olha o grande acúmulo de demônios para que aquela oração não acontecesse. Então, essa intercessão, intercessão do lar, interceder pelas pessoas, interceder primeiro pela minha família, meu primeiro reduto, meu primeiro lugar é a minha casa, é a minha família. Eu vou interceder. Eu tenho por norma, né? Eu fiz um propósito com Deus de orar pelo menos por 15 propósitos por dia. Nesses 15 propósitos, eu memorizei alguns salmos dele, e esses 15, eu memorizei esses 15 salmos, e eu cito todos esses 15 salmos todos os dias com 15 propósitos. Isso me mantém todo dia em espírito de oração, todo dia pensando, todo dia naquilo, naquela oração, naquela busca. Isso me faz muito bem. E são os propósitos. Um dos propósitos é a minha família, que eu cito nome por nome, e outros propósitos, mas a minha família está nos primeiros lugares dessa oração. Primeiro do glória a Deus, primeiro Jesus, depois Espírito Santo, e entro com a minha família. Peço pela minha família, para Deus guardar a minha família, para Deus proteger a minha família. E em Ezequiel 22:30, procurei dentre eles um homem, vou até esconder de vergonha, procurei diante deles um homem que pudesse tapar a brecha, mas não encontrei. Um homem, eu não encontrei. Tem 2 salmos, o Salmo 14 e o Salmo 53, que fala a mesma coisa, né? Porque Deus olhou dos céus para a terra para ver se tivesse algum justo, alguém que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Olha só, Salmo 53 e o Salmo 14 falam a mesma coisa. Deus está procurando um justo, procurando alguém que entre para tapar a brecha, alguém que se disponha. Se vocês lerem lá em Ezequiel 22:30, está lá, eu estou procurando alguém, Deus está procurando. Vê, ficou tão difícil que Deus está procurando, né? Parece Deus olhando para a terra, esse não, esse não, esse não, não, aquele também não. Deus não achou. Um para tapar a brecha. Olha só, e Deus, como ele tapa a brecha, então isso diz que eu e você, cada um de nós, pode ser uma bomba tremenda e poderosa nas mãos de Deus. Eu não tenho dúvida nenhuma, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos uma bomba, uma dinamite nas mãos de Deus. Se Deus fez tanto com a vida de um homem como John Wesley, como John Knox, como com Lutero, Jonas Edwards, tantos outros, né? Savonarola. E o que ele não pode fazer com um de nós? Imagine que aqui tem, não sei agora, não consigo ver quantas pessoas estão aqui, mas essas pessoas aqui, se nós aqui nesta manhã nos dispusermos, entrar no quarto de oração, na busca, nós como intercessores, o quanto nós não podemos fazer, não só pela nossa família, mas por essa terra, colocando na brecha pelas vidas. Porque, olha só, uma mulher que se colocou na brecha pelo lar dela, ela viu o lar dela estava desmoronado. Era Ana. Tinha Penina. Engraçado, né? Eu já ouvi falar. Deus precisa de mandar umas peninas pra gente, às vezes, né? Não pra gente ter pena, mas a penina que tá tendo pena da gente. A gente tá lá embaixo, a penina tá, ó, crescendo, tá bem, tá gerando.
E para a gente gerar, a gente precisa, às vezes, de uma penina. É. A gente precisa de uma penina, porque a gente não está gerando nada. A gente precisa, às vezes, de luta, de briga, de guerra, de exposição. Essas guerras que estão acontecendo aí é para colocar as coisas nos lugares. Às vezes precisamos guerrear para as coisas chegarem no lugar. Precisa-se de guerra. Ah, não, não quero enfrentar, eu não gosto de enfrentamento, mas às vezes no enfrentamento que as coisas vão acontecer. É na briga, é na luta, é no dia a dia, é na batalha, no enfrentamento. Eu vou enfrentar. Ah, não. Parece que alguns estão fazendo um pacto com Satanás. Eu não mexo com você, você não mexe comigo. Só que Satanás não faz pacto com ninguém assim, não. O pacto dele sempre vai ganhar. Não adianta, não entra na sala dele, na seara dele, porque ele é engano, ele é mentira. Mas nosso pacto é com Deus, nossa vida é com Deus. E se nós nos entregarmos verdadeiramente ao Senhor, com o coração sincero, com o coração contrito, numa vida de perseverante oração, porque aí está o ponto, a perseverança na oração, a perseverança na busca, a perseverança em ficar. Estou vendo o rostinho da minha esposa ali, ó. Epa, eu sinto melhor vendo o rostinho dela. Mas se a gente manter uma vida de perseverança, ah, hoje não. Não, hoje sim. Por que não? Agora não. Por que agora não? Irmãos, Deus está lá. Meu Deus, Deus está lá preocupado. Nossa, que hora que ele vai entrar? Olha do céu. Que hora que ele vai? Estou triste. Meu servo não entrou até agora para orar. Deus está lá preocupado. Eu que tenho que estar preocupado. Meu Deus do céu, me espera aí, Senhor, eu estou indo. Eu aqui preciso dele. Parece que a gente está fazendo um favor para Deus em orar. Nossa, vamos buscar a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilha. Parece que a gente está, Deus está lá precisando da nossa oração. Deus está precisando da minha oração? Não? Mas Deus se sente feliz, se sente honrado quando a gente ora, porque a gente está pondo a confiança nele, mesmo que ele mande sol e chuva a todos, né? Mas ele ama e quer ver os seus filhos bem, né? E Deus não quer ficar corrigindo. Deus quer ficar promovendo, 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 e para isso eu preciso viver uma vida em que chame Deus para me promover. Automaticamente eu tenho que fazer. Quando eu faço, Deus se sensibiliza e fala: Poxa, esse aí merece. Esse aí é como Moisés, como Noé, que estava lá tudo acabando e ele mantendo a sua família. Ele é como Abraão, que estava ali, que aceitou o meu propósito e foi, livrou a Ló e fez uma grande obra. Ele é como Moisés, que falou: Deus, se o Senhor não liberar esse povo, não livrar esse povo, se o Senhor não salvar esse povo, eu também não quero meu nome no livro da vida, não. É gente que se interpõe. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, se os meus filhos estão se perdendo, se os meus filhos estão fazendo as suas festas, que muita gente se alegra, ah, meu filho está fazendo festa, meu filho está bem. Não, não quer dizer, não, cuidado, seu filho está fazendo uma festa é porque ele está mal, porque a festa é para tapar os buracos, as tristezas, porque as festas às vezes estão revelando ali uma frustração, algo que ele não conseguiu em si, ele precisa de conseguir através das pessoas, dando uma festa e trazendo pessoas para alegrar um ambiente que é triste, porque ele não tem uma alegria nele mesmo, porque eu e você não conseguimos construir no nosso filho uma alegria, ele precisa de fazer festa exterior. Que Deus nos guarde, Deus nos abençoe, não nos deixe viver uma vida só emocionalmente feliz, mas uma vida verdadeiramente feliz e enraizada, uma felicidade que está ali, não é só um momento e uma emoção. Que Deus guarde você, sua família, seus bens, seus negócios, sua casa, seu coração, sua fé seja cada dia mais aumentada. Em tudo o Senhor põe as suas mãos sobre você, e em tudo que as suas mãos se colocarem, vire ouro, ou seja, quero dizer, seja abençoado em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Amém.